Você já sentiu a dor cortante de ser machucado por alguém que em seguida agiu como se nada tivesse acontecido? Como se sua dor fosse invisível, sua existência apagada? É uma experiência que desafia a lógica, que fere a alma e que nos deixa questionando não apenas o outro, mas a nós mesmos. Em um mundo que preza a empatia e a responsabilidade, a indiferença após a traição é um mistério cruel. Por que alguém que causou tanto sofrimento pode simplesmente seguir em frente, sem remorso, sem um pingo de culpa? Essa não é uma falha sua, mas uma complexa dança psicológica que Carl Jung, o mestre da psique profunda, nos ajuda a desvendar. Este vídeo não é sobre culpar ou justificar, é sobre compreender. Vamos expor a psicologia aterrorizante por trás da traição emocional, da negação e da culpa silenciosa, revelando as dinâmicas inconscientes que permitem que alguns machuquem sem sentir. Você aprenderá a reconhecer os mecanismos que operam nessas situações e, mais importante, a proteger sua própria integridade emocional. Prepare-se para uma jornada que pode transformar sua compreensão sobre a dor, a traição e a complexidade da alma humana. Porque a verdade, por mais desconfortável que seja, é o primeiro passo para a cura. Para entender por que alguém pode machucar você e não sentir nada, precisamos mergulhar em um dos conceitos mais poderosos de Carl Jung: a sombra. A sombra não é o mal em si, mas o conjunto de todas as qualidades, impulsos e desejos que nossa consciência rejeita, que consideramos inaceitáveis em nós mesmos. É o lado escuro da nossa personalidade, que reprimimos e escondemos, muitas vezes desde a infância. Imagine uma pessoa que foi ensinada desde cedo que a raiva é inaceitável. Ela aprende a reprimir sua raiva, a negá-la, a empurrá-la para o inconsciente. Essa raiva não desaparece, ela se torna parte da sombra. Agora, quando essa pessoa se sente frustrada ou irritada, em vez de reconhecer e lidar com sua própria raiva, ela pode projetá-la em outra pessoa. Ela vê a raiva no outro, acusa o outro de ser raivoso e age de forma agressiva, sem perceber que está reagindo à sua própria sombra. Quando alguém te machuca e não sente nada, é muito provável que esteja operando a partir de uma sombra não integrada. A culpa, a responsabilidade, a dor que eles causaram, tudo isso é insuportável para a consciência deles. Então, em vez de enfrentar essa realidade interna, eles a projetam. Você se torna o culpado, o sensível demais, o dramático. A dor que você sente é para eles uma prova da sua falha, não da deles. Eles precisam que você seja o problema para que eles possam continuar a se ver como bons ou inocentes. Essa projeção é um mecanismo de defesa inconsciente. Não é uma escolha deliberada de maldade, mas uma incapacidade de lidar com a própria escuridão. A pessoa que te machuca e não sente nada está, na verdade, fugindo de si mesma. Eles estão tão desconectados de suas próprias emoções e de sua própria sombra que a dor que causam aos outros não encontra ressonância dentro deles. É como se tivessem construído uma parede tão alta em torno de seu inconsciente que nada consegue penetrar. Jung nos ensinou que a sombra não integrada é a fonte de muitos dos nossos conflitos interpessoais. Quando não reconhecemos e integramos nossas próprias sombras, tendemos a vê-las nos outros e a reagir a elas. A pessoa que te machuca e não sente nada está, de certa forma, presa em sua própria prisão psíquica, incapaz de experimentar a empatia e a conexão que vem do reconhecimento da própria humanidade, com suas falhas e imperfeições. Além da sombra e da projeção, outro fator crucial para entender a indiferença após a traição é o ego inflado. Para Jung, o ego é o centro da consciência, a parte de nós que se relaciona com o mundo exterior. Um ego saudável é flexível, capaz de se adaptar
e de reconhecer seus erros. No entanto, um ego inflado é rígido, frágil e precisa se proteger a todo custo. Imagine uma pessoa que construiu sua identidade em torno da ideia de ser perfeita, sempre certa ou incapaz de errar. Qualquer coisa que ameace essa autoimagem é imediatamente negada. Se essa pessoa machuca alguém, reconhecer a dor do outro significaria admitir sua própria imperfeição, seu próprio erro. E para um ego inflado, isso é insuportável. A negação da realidade torna-se uma armadura, uma forma de proteger a autoimagem idealizada. Essa negação pode se manifestar de várias formas. Minimização da sua dor, você está exagerando. Inversão da culpa, você me provocou. Ou simplesmente ignorar completamente o ocorrido. A pessoa age como se nada tivesse acontecido, porque em sua própria mente nada de errado aconteceu. Eles reescrevem a narrativa para se manterem no papel de vítimas ou de inocentes, e você se torna o vilão da história deles. Jung nos alertou que o ego inflado é uma barreira para o crescimento e para a verdadeira conexão. Quando estamos presos na necessidade de estar sempre certos, nos tornamos incapazes de aprender com nossos erros, de nos desculpar genuinamente e de nos relacionar com os outros de forma autêntica. A indiferença não é falta de sentimento, mas uma defesa contra o sentimento. É uma forma de evitar a dor da própria culpa, da própria imperfeição. Essa armadura da indiferença é paradoxalmente frágil. Ela precisa de constante reforço, de constante negação da realidade. É por isso que essas pessoas podem reagir com raiva ou agressão quando confrontadas com a verdade. A raiva é uma defesa do ego, uma forma de desviar a atenção da própria falha e de manter a ilusão de controle. Eles não te esqueceram. Eles te apagaram da narrativa deles para proteger a si mesmos. Embora a pessoa que te machucou possa não sentir nada conscientemente, isso não significa que não haja um custo. A sombra não desaparece. Ela continua a operar no inconsciente, manifestando-se de outras formas, em ansiedade, em relacionamentos disfuncionais, em padrões de autossabotagem. A culpa não sentida conscientemente se torna uma culpa silenciosa, um peso invisível que afeta a vida da pessoa de maneiras que ela pode nem perceber. Para você, que foi machucado, a compreensão desses mecanismos junguianos é o primeiro passo para a cura. Não se trata de perdoar o outro, mas de se libertar da necessidade de que o outro reconheça sua dor. A validação que você busca no outro precisa ser encontrada dentro de você. Jung nos ensinou que o caminho para a totalidade, para a individuação, envolve a integração da sombra. Isso significa reconhecer e aceitar todas as partes de nós mesmos, inclusive aquelas que consideramos feias ou inaceitáveis. Quando fazemos isso, paramos de projetar nossas sombras nos outros e nos tornamos mais conscientes de nossas próprias motivações e reações. Para se curar da traição emocional, você precisa 1. Validar sua própria dor. Sua dor é real e válida, independentemente da reação do outro. Permita-se sentir, sem julgamento. 2. Desidentificar-se da projeção. Entenda que a indiferença do outro não é sobre você, mas sobre a incapacidade dele de lidar com a própria sombra e culpa. Você não é o problema. 3. Fortalecer o self. O self, para Jung, é o centro da totalidade da psique, incluindo a consciência e o inconsciente. Fortalecer o self significa desenvolver uma conexão mais profunda com sua própria essência, sua intuição e seus valores, tornando-se menos dependente da validação externa. 4. Estabelecer limites saudáveis. Proteger-se de futuras projeções e negações, estabelecendo limites claros com pessoas que demonstram esse padrão de comportamento. Lembre-se, a pessoa que te machucou e não sentiu nada está, de certa forma, presa em sua própria escuridão.
Sua jornada de cura é sobre trazer luz para sua própria vida, integrando suas próprias sombras e fortalecendo seu self. É um ato de poder e autocompaixão. Eles não te esqueceram, eles te apagaram da narrativa deles para proteger a si mesmos, mas a sua verdade, a sua dor, a sua experiência, elas são reais. E a maior liberdade que você pode conquistar é a de não permitir que a negação do outro apague a sua própria realidade. Carl Jung nos oferece uma lente para entender a complexidade da psique humana, revelando que a indiferença não é ausência de impacto, mas uma manifestação de conflitos internos profundos. Ao compreender a sombra, o ego inflado e a projeção, você ganha o poder de se libertar do ciclo de dor e confusão. Sua cura não depende do reconhecimento do outro, mas do seu próprio. É um processo de autoconhecimento, de integração e de fortalecimento do seu self. É a jornada de se tornar inteiro, de se tornar inquebrável, de se tornar a fonte da sua própria validação. Então, da próxima vez que a dor da traição surgir, lembre-se das palavras de Jung. Não busque a resposta no outro, mas dentro de si. Porque é na sua própria psique que reside a chave para a compreensão, a cura e a liberdade de não ser apagado.